E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então, segue a vinheta! E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência da América Espanhola. Pois é, quando a gente começa a falar sobre a independência da América Espanhola, a gente começa a entender alguns aspectos. Primeiro deles, a gente começa a entender que dentro da América Espanhola nós tivemos 4 vices-reinados. E dentro desses 4 vices-reinados, o vice-reinado do Peru, da Nova Granada, entre outros, eles foram responsáveis por darem a forma na maneira como a Espanha começou a colonizar aqui na América. Pois é, juntamente com eles a gente começa a entender que houve toda uma organização administrativa e que dentro dessa organização administrativa você tinha uma pirâmide social muito bem estabelecida. Lá no alto você passa a ter quem? Você passa a ter os peninsulares ou os chapetones, que tinham um poder administrativo e religioso. A diferença é que eles eram espanhóis que vieram da Europa para exercer esse poder. Juntamente com isso você passa a ter também os crioulos, que eram espanhóis nascidos na América e que possuíam geralmente um poder administrativo em algumas localidades, mas o seu grande poder mesmo era o poder econômico, eram grandes proprietários de terras. Abaixo um pouquinho dessa pirâmide social, a gente começa a entender que tem uma coisa diferente, que são os mestiços ou mulatos. Essa mistura entre os espanhóis e as pessoas que aqui moravam juntamente com os escravos. Mais abaixo um pouquinho, nós temos os indígenas, que eram obrigados a pagar uma antiga tradição que era a mita, uma forma de trabalho em que eles trabalhavam de 6 meses a um longo período de tempo para satisfazer a vontade dos seus senhores. E abaixo deles nós tínhamos os escravos africanos, que vieram para cá para suprimir a falta de indígenas e, consequentemente, ocuparam toda essa região. Bom, sabendo que essa organização se fez, a gente começa então a entender que, além da produção do ouro e além da produção da prata, também se começou a se organizar aqui na América Espanhola o desenvolvimento de uma sociedade agroexportadora. Claro, vale lembrar que todos eles dependiam, respeitavam o que a gente vai chamar de pacto colonial. Ok? Dentro dessa organização, do chamado Pacto Colonial, o que a gente passa a entender a partir dali? A gente começa a perceber que, volta e meia, a coroa espanhola alterava a maneira como eles cobravam seus impostos. E isso deixava quem? Os crioulos totalmente insatisfeitos com a maneira como a Espanha administrava essa localidade na América. Juntamente com os crioulos insatisfeitos, a gente começa a entender que alguns líderes, antigos indígenas, antigos incas, lá na região do Peru, começaram a tentar se organizar para fazer uma revolta. E aí nós temos 2 líderes de referência. Um era Atahualpa, que tentou acabar com a mita e voltar o poder para a grande nação inca. Só que acabou sendo executado. E depois vem um outro, chamado de Gabriel Tupac Amaru II, que ele vai tentar, de uma certa maneira, reorganizar as camadas mais baixas, cujo objetivo dele era qual? Também acabar com o controle da metrópole sobre a sua localidade. Infelizmente, ele também acabou sendo preso e a metrópole continuou mandando sobre a população aqui na América. Os crioulos, eles começaram a ter contato com algumas ideias novas. Ideias essas que vieram através de filhos, através de jornais, que começaram a noticiar um pensamento novo, uma ideia chamada de iluminismo. O iluminismo, ele começou então a levar a independência dos Estados Unidos. Opa, a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias conseguiram se libertar da sua metrópole? Por que a gente não pode se organizar também dessa maneira? Outra história começou a chegar. Lá na França, eles estão começando a fazer a Revolução Francesa. Eles estão falando sobre a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Derrubaram o rei. Nossa, por que a gente não pode fazer isso também aqui? E aí finalmente chega uma história de uma ex-colônia francesa chamada de São Domingos, ou Haiti, que conseguiu se libertar do domínio francês. Nossa, os crioulos ficam eufóricos, eles começam a ouvir essas histórias e falam: a gente pode também se organizar para se ver livre do domínio espanhol. Só que, enquanto isso, falando do Haiti ou São Domingos, a gente tem que lembrar que a Revolução Haitiana, ela entra para a história por vários fatores.
mas os mais significativos é que eles foram a primeira colônia, lideradas por escravos, a conseguirem a abolição da escravatura. Mas isso não foi fácil não. Tá? O Haiti, ou São Domingos como era chamado, ele era uma população que você tinha ali aproximadamente 20% da população de brancos e 80% de escravos ou descendentes de escravos. E aí você tinha essa minoria branca mandando sobre a maioria. E aí os jornais começam a noticiar lá pelos anos de 1791 que existe um princípio de liberdade e de igualdade. E aí vários desses escravos, ou esses ex-escravizados, começam a tentar propagar essas ideias. E liderados então por um cara chamado de Toussaint de Louverture, ele então começa a mobilizar essas nações, começa a mobilizar esse povo que inicia uma luta. Em 1793, o Haiti consegue se ver livre do seu domínio branco. Mas espera aí, você acha que a França ia deixar leve dessa maneira? Ela só esperou se organizar e quando Napoleão Bonaparte administrou e organizou tudo isso novamente, lá pelos anos de 1802, mandou tropas francesas para tentar controlar essa mudança. O líder, o Louverture, acabou sendo preso e acabou morrendo na prisão um ano depois. No entanto, um outro líder chamado Dessalines continuou o movimento e aí em 1804, aí sim, ele começou a ser o quê? Liberto, ok? Bom, o Haiti, juntamente com a independência das 3 colônias britânicas ou dos Estados Unidos e junto com a Revolução Francesa, trouxe esse revigoramento para as nações aqui na América Espanhola. E aí a gente vai falar de alguns casos que levaram a essa independência. Por exemplo, a gente pode citar o México. Lá pelos anos de mais ou menos 1810, um padre chamado Hidalgo e um outro chamado Morelos começa a incitar as camadas populares a lutarem pela independência. Pois é, eles conseguem. Só que isso gerou uma insatisfação para quem? Para os crioulos e para os chapetones. Mas espera aí, professor, e aí o que aconteceu? Eles se juntam, matam os 2 padres e querem assumir o controle. Dessas brigas entre eles, os crioulos tomam a frente. E aí um cara chamado Agustín de Iturbide lidera os crioulos e consegue proclamar a independência do México em 1821. Iturbide, então, ele passa a ser um libertador do México, ok? Só que, professor, como é que eles conseguem fazer tudo isso? O próprio Napoleão, que a gente citou agora há pouco, ele ao assumir o controle em 1804, lá na região da França, criou um bloqueio continental 2 anos depois, que obrigava as nações da Europa a comprarem só produtos da França. Qual vai ser o resultado disso? Simplesmente a gente percebe que a Espanha não aceita, então ela é invadida por Napoleão Bonaparte. Após essa derrota, José Bonaparte assume a Espanha. Os chapetones, os crioulos não conseguem entender e não querem respeitar um cara que é da França. O exército espanhol que aqui se encontrava fica indeciso, não sabe a quem respeitar. E aí os crioulos tomam a frente e começam a tentar libertar os mais diferentes lugares. Um deles se liberta, chamado de Simão Bolívar, e ele começa a liderar a independência do vice-reinado da Nova Granada, onde consegue libertar a Colômbia, onde consegue libertar o Equador, onde ele consegue libertar a Venezuela. E aí o Simão Bolívar, vendo que era possível conseguir essa liberdade, estimula outros crioulos a se levantarem. E aí aparece, por exemplo, Bernardo O'Higgins, aparece, por exemplo, José de San Martín, que, influenciado por essas ideias, ajuda na independência do Peru, da Argentina, do Paraguai. E esses países começam então a buscarem a sua liberdade e conseguem, ok? No caso específico do Paraguai, ele não quis se juntar a um outro bloco de países formados por Buenos Aires. E como resultado disso, o Paraguai se tornou o primeiro país livre e totalmente autônomo dos outras nações. Galera, lembrando disso, San Martín e Simão Bolívar acabaram elaborando um documento chamado Carta da Jamaica. E nesse documento, o Simão Bolívar, que ele toma a frente disso tudo, resolve fazer o quê? Ele resolve então criar uma ideia de uma América única. No entanto, quando ele começa a propor isso, os outros crioulos, que também queriam ter poder, não aceitam muito bem isso. A ideia criada na Carta da Jamaica de uma América única, onde tirava apenas aí no caso o Brasil, alguns reinos do Rio da Prata e também o México, não dá certo. Por quê? Porque eles estão interessados em terem poderes apenas para eles, ok?
como resultado final dessa história, líderes locais começam também a querer mostrar e terem uma participação efetiva na administração dos novos países. Como resultado disso, começa a surgir então o caudilismo, ou o caudilho, líder local, que poderia ser um prefeito, um governador, que exerce uma influência política sobre os grupos que ali moram. A América espanhola conseguiu sua independência. No entanto, a sua característica agroexportadora ainda perdura, e eles precisam de novos equipamentos para acelerar ao seu desenvolvimento. Produtos industrializados. Eles têm? Não. E aí o que eles vão fazer? Eles vão olhar um pouco mais para cima e vão lembrar das 13 colônias americanas e começam a comprar dos Estados Unidos. Também começam a comprar de quem? De alguns países da Europa. E aí a América independente passa a ficar um pouco dependente industrialmente desses países. Ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário que a gente vai respondendo com o tempo. Beleza? Dá aquele joinha no sinal e aí qualquer coisa a gente se fala. Aquele abraço.